A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Sejam bem-vindos a mais uma semana, onde estamos aqui refletindo em mais uma lição na nossa sala de EBD. Com a lição de hoje sendo a dos juniores, certo? E como vocês sabem, na lição dos juniores, esse trimestre, nós estamos aprendendo e refletindo sobre o livro dos Salmos, falando o contexto histórico, quando eles foram compostos, quem os compôs e o que eles transmitem para nós. Amém? Então, já estamos chegando ali na reta final. Dou graças ao nosso Deus por as crianças estarem sendo edificadas a cada semana através do livro de Salmos. E não só elas, mas nós também. Nós professores, também estamos sendo edificados através das lições. E glória a Deus por isso. Hoje, lição de número 10, vai falar sobre a palavra de Deus. Esse é o título da lição de hoje, a palavra de Deus. Tendo como salmo base, Salmo 119, do verso 1 ao verso 11, e também o Salmo 119, verso 105, certo? Antes de irmos para o salmo em questão, nós vamos falar um pouquinho do memorizando e vamos falar também dos objetivos da nossa lição de hoje. Como objetivo, a nossa lição nos traz que é ressaltar que a palavra de Deus deve ser praticada com amor e dedicação, certo? Peço a você, professor, que pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe nessa discussão de hoje sobre essa lição, que é uma bênção de Deus. Amém? Vamos falar desse livro maravilhoso que é a palavra do nosso Deus. Como memorizando, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Vocês podem dar um contextozinho histórico antes de ir para o versículo, certo? Por quê? Esse texto é um texto muito conhecido, de uma passagem muito conhecida, que é logo após que Jesus é batizado nas águas por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele fica em 40 dias, no período de 40 dias. E após esses 40 dias, o diabo ele aparece a Jesus para tentar. E aí ele usa de recursos para tentar Jesus. E Jesus o vence através da palavra. Jesus usa a palavra para vencer o diabo. E aí vem o nosso versículo de hoje, que é Mateus capítulo 4, versículo 4. E aí eu vou ler com vocês o versículo 3 e o versículo 4. Só que lembrando que o memorizando é apenas o versículo 4, tá bem? Vamos lá. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondeu, ou seja, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, qual é a palavra que sai da boca de Deus? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando, no nosso contexto hoje, a Bíblia como um todo. Mas Jesus está falando justamente da palavra do Senhor, que ela é a boca de Deus e através dela nós alimentamos e nos fortificamos, certo? Nós fortificamos a nossa alma, o nosso espírito. Nós criamos uma intimidade maior com Deus. Através do quê? Da sua palavra, de oração. Nós criamos intimidade com o nosso Deus, certo? Essa lição é bem interessante, que vai estimular as crianças a manusearem a Bíblia. Nós iremos falar um pouquinho sobre os livros da Bíblia no geral. E aí vem uma dinâmica bem interessante e bem simples que vocês podem fazer com as crianças lá. No momento do memorizando, vocês vão repetir algumas vezes esse mesmo versículo, certo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E vocês vão repetir esse versículo algumas vezes com elas e vão pedir para elas repetir. Depois, vocês vão escolher um aluno. Todos os outros vão estar de olhos fechados. Esse aluno irá pegar qualquer objeto da sala, fica a critério dele, e ele irá responder. Os outros depois irão abrir os olhos e vocês irão apagar as luzes da sala. De preferência que tudo fique escuro, que fique realmente um breu, nada claro, nada de iluminação, certo? E aí vocês vão pedir para esses alunos procurarem esse objeto no escuro, até eles encontrarem. E aí que vem a dinâmica. Vocês podem usar a lanterna do celular, vocês podem usar uma lanterna convencional, lanterna que vocês tiverem, fonte de luz
Eu dou a opção de vocês usarem a lanterna convencional mesmo, tá bem? Ela é menorzinha, tá ali, certo? Mas se vocês quiserem usar a lanterna do telefone, não tem problema nenhum. Fica a critério de vocês, tá bem? E aí vocês vão pegar a Bíblia, vocês vão colocar a lanterna pertinho da Bíblia e vocês vão iluminar o chão, em direção ao chão, para mostrar que a palavra de Deus, ele é o nosso guia, ele é a nossa luz, ele é quem nos dá a direção correta, certo? Amém. E aí vocês vão dizer às crianças que quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não queremos intimidade com Deus, é como se nós vivêssemos numa total escuridão. É como se estivéssemos escolhendo viver num lugar totalmente fechado, num local sem luz. Mas a partir do momento que nós começamos a estudar a palavra, que nós começamos a ler a palavra, que nós começamos a criar intimidade com Deus, é como se a lanterna estivesse sendo acesa em nossas vidas e ela está nos guiando pelo caminho correto. Amém? E aí, vamos falar de algumas curiosidades sobre o Salmo em questão, tá bem? Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo, Salmo 119. Também irei abrir aqui junto com vocês. Salmo 119 é o nosso texto de hoje. E aí vocês podem falar alguns comentários com os alunos, por exemplo. O Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia. Será que todos os alunos sabem disso? Talvez. Alguns devem saber, outros eu acho que não. Então é uma curiosidade bem interessante para levar em sala de aula. Vocês podem dizer também que o Salmo 119 ele é dividido em 21 estrofes. E cada estrofe tendo 8 versos, certo? Isso é outra curiosidade bem interessante sobre este salmo. E aí, adentrando mais na Bíblia no geral, vocês podem dizer que a Bíblia ela foi traduzida em mais de 700 línguas, aproximadamente 700 línguas. Ou seja, várias pessoas de várias nações têm a Bíblia em seu idioma nativo, certo? Então, elas tinham a Bíblia para de entendimento da sua própria língua. Isso é muito interessante. Amém? Então, vamos lá. Vocês podem falar para eles, e eu oriento vocês também a falar, que a Bíblia ela é como se fosse uma biblioteca de livros, certo? Livros em um livro só. São vários livros em um único espaço, digamos assim, tá? E aí vocês podem utilizar EVAs, confeccionar livros, cada um com o nome do livro da Bíblia. E aí vocês podem perguntar às crianças, quantos livros tem a Bíblia? Aí elas vão dizer, mas quantos são do Novo Testamento? Aí elas vão dizer, e quantos são do Velho? Aí elas vão dizer. E aí vocês confeccionam os livros, podem imprimir as fotos, cada livro, vocês podem fazer impresso. E vocês vão dar às crianças de forma de quebra-cabeça, não, de jogo da memória, digamos assim. E aí, vocês podem colocar só o Novo Testamento, só o Velho Testamento, pode botar os dois, certo? E vão pedir para as crianças organizarem a Bíblia na ordem. No caso, as fotos que vocês imprimiram, as capas de livro que vocês imprimiram, na ordem, como se fosse uma biblioteca, um estante de livros. E aí elas vão montando, e aí vocês vão começar a orientar as crianças nas divisões bíblicas. Por exemplo, ela é dividida em quê? Entre o Pentateuco, quem escreveu o Pentateuco? Aí elas vão dizer Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, aí bibliografia, cartas paulinas, evangelhos. Vocês vão começando a dizer as divisões bíblicas para as crianças, isso aí elas vão fixando. E vocês podem montar uma cartolina, pega as fotos que vocês colocarem e fazem como se fosse um enxame. Botam na cartolina, pode ser uma cartolina, gente, pode ser EVA, que é a critério de vocês. E aí vocês colocam livros históricos. Quais são os livros históricos? Aí coloca lá, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Juiz. Vocês vão colocando de acordo com os livros históricos. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômios. E assim vocês vão montando os livros pentateucos e assim vai indo em toda a estante. E aí daqui para o final da lição eles vão aprender todos os livros da Bíblia e as suas divisões. Amém? Então vamos lá. Agora sim vamos entrar de fato nos salmos, amém? Vamos lá. O Salmo 19, ele fala sobre oração, ele fala sobre louvores, ele é
ele fala declarações ao Senhor, certo? O salmista aqui, ele está declarando seu amor profundo pela palavra de Deus, certo? Aí vocês podem repetir, quais são as 3 coisas que formam o Salmo 19? Ou as 3 estruturas que formam o Salmo 19? A oração, os louvores e as declarações de amor a Deus, certo? Então vamos lá. Lembrando, vou repetir qual é o texto. Salmo 119, do verso 1 ao verso 11 e depois o verso 105, tá bem? Então vamos lá. Bem-aventurado os de caminho irrepreensível, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que o buscam com todo o coração, pois não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu nos ordenaste os teus preceitos, para que sejam guardados integralmente. Certo? E aí, aqui, Davi está falando, o salmista, ele está falando da grandiosidade da palavra de Deus, certo? Nós não praticamos iniquidade quando? Quando obedecemos os estatutos de Deus, quando guardamos a sua palavra, quando meditamos ela dia e noite. Amém? Então vamos lá. No Salmo 119, o salmista ele vai exaltar a palavra de Deus, certo? E todos os ensinamentos que ele tem, tá? E aí vocês podem comentar que o salmo ele é dividido em 21 estrofes, cada estrofe tem 8 versos, e aí vocês vão comentando sobre isso com os seus alunos. Isso vai ficar fixado na cabecinha deles, e isso eu garanto a vocês, tá? E aí, vocês podem comentar com eles assim, que coisa. Que o mundo ele está sempre tentando deturpar a nossa mente. O mundo ele está sempre tentando deturpar e confundir a palavra de Deus. E aí, como é que o aluno, uma criança, ele vai se comportar de forma correta num mundo tão deturpado como o que estamos vivendo ultimamente? Através de que ele vai conseguir distinguir o que é certo, o que é errado, o que não está deturpado, o que está deturpado? Através de quem? Da palavra de Deus. Amém? Amém. E aí, você pode reforçar isso. Que a palavra de Deus, ele nos guia no meio da dificuldade. Ele nos guia quando estamos em dúvida. Ele tem resposta para as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. E Deus fala conosco através da palavra. E que a palavra de Deus é a maior profecia que nós cristãos temos. E aí vocês colocam isso bem enfático para a criança. Que a Bíblia, ela é a maior profecia que nós temos, certo? Que nós cristãos temos, certo? E aí vocês podem falar sobre que nós acreditamos apenas na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, que pode passar os céus e passar a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre em nossos corações. Tá bem? Que se vir alguém falando algo contrário dessa palavra, está totalmente errado. Tá bem? Como nós vemos na nossa realidade hoje em dia, que nós temos ideologias, você, professor, sabe bem disso, nós temos ideologias diferentes, nós temos propagação de pensamentos distorcidos, da quebra da família, de várias coisas que estão tentando atacar esta palavra. Só que qualquer coisa que vir contrária à palavra de Deus, contrária ao que Deus falou através da sua palavra, isso aí é totalmente contrário, isso aí é ideologias satânicas. Vocês podem reforçar isso e a criança ela vai entender que não existe outra verdade a não ser a palavra do nosso Deus, certo? Vamos lá. Ele afirma, o salmista afirma, que são felizes os que não praticam mal. Eu vou ler esse textinho daqui da lição, que é bem interessante. O salmista continua a afirmar que são felizes os que não praticam mal e andam nos caminhos de Deus. Para o jovem se manter puro, basta obedecer os seus mandamentos. A lei de Deus é tão maravilhosa que o salmista aguarda em seu coração para não pecar contra o Senhor. É aquele versículo, aquele versículo que fala do guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. E isso é muito forte. Quando nós meditamos na palavra, nós guardamos no nosso coração as leis e os mandamentos de Deus. O que ele fala para nós eu guardo ela no meu coração e eu não vou
vou corromper essa palavra. Eu não vou ir contra essa palavra. Eu irei obedecer. Eita, vou usar a palavra para a criança agora. Eita, meu amiguinho me chamou para fazer tal coisa errada. Mas a palavra de Deus diz que é errado. Eu menti para a mamãe, por exemplo. Eu vou fazer? Não, por quê? A palavra de Deus diz que é errada e Deus fica triste comigo se eu cometer esse erro. Entenderam? Quando eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, eu não cometo o pecado que está enraizado na minha natureza, digamos assim. Eu não irei cometer, porque eu irei refletir a palavra de Deus. Eita, mas a palavra de Deus diz que é errado. O Espírito Santo, ele fala no nosso coração quando nós estamos cometendo algo errado. Ele nos alerta. Eita, mas isso é errado, eu não vou fazer. É o Espírito Santo lhe incomodando, dizendo que é errada a prática, certo? Isso é quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. E assim nós vencemos o mundo que está corrompido pelo pecado, enraizado nesse mundo, certo? Então vamos continuar, amém? Certo? Outro trecho aqui da lição bem interessante, diz assim: cumprir os mandamentos de todo o coração é a maior alegria para o justo. Ele não vai cumprir por obrigação. Ele não vai cumprir, mas eu vou cumprir só porque está na palavra e eu não quero, como é que eu posso dizer? Mostrar para a igreja que eu errei, digamos assim. Não, ele vai cumprir com alegria. Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar ao meu Senhor. Eu quero estar presente, com Deus presente em minha vida o tempo inteiro. Eu quero fazer de tudo para agradar a Deus, porque eu amo a Deus, eu amo a palavra dele. Ele vai fazer com alegria, não por mera obrigação ou por mero estatuto. Não, ele vai fazer porque ele quer agradar a Deus, porque ele ama a Deus. E é isso que vocês vão buscar para as crianças hoje, puxar para a mente delas esse fim de semana. Que a palavra e os estatutos de Deus, eles são cumpridos não por obrigação, mas porque nós amamos a Deus e nós fazemos com alegria para agradá-lo. Nós nos renunciamos porque nós sabemos que Deus tem as melhores coisas para a nossa vida. Que para Ele, vou repetir a frase que eu falei quase toda a aula hoje, porque a vontade dele é boa, perfeita e eficaz para as nossas vidas. E nós o amamos e queremos agradá-lo. Amém? Então vamos lá. Mais embaixo diz assim: a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina todo o caminho. Somente ela pode mostrar o caminho para a salvação e praticá-la nos aproxima de Deus. Como eu já disse antes, eu vou reforçar, a palavra de Deus ela é nosso guia em tudo que nós formos fazer. Ela é nosso norte. Então, tudo que nós iremos fazer, nós temos a Bíblia de guia. Se temos algum questionamento, ela vai nos iluminar. Se temos alguma dúvida, ela vai tirar as nossas dúvidas. Ela é nossa resposta para tudo. Tinha uma lição dos adolescentes, na época que eu era aluna dos adolescentes, e aí ele vinha no material, ele dizia assim, na lição ele falava que a Bíblia é como se fosse as instruções de um manual, o manual do usuário, e realmente ele é o nosso manual, certo? E vocês podem dizer isso, as crianças, que a Bíblia é o nosso manual. Se estamos com algum problema, alguma dúvida, algum questionamento, corre ali para a Bíblia e medita na palavra do Senhor, porque ela vai ter a resposta necessária e a resposta certa para a sua vida. Amém? Então vamos lá. Nós falamos das dinâmicas, nós falamos sobre a importância da palavra do Senhor na nossa vida, que ela é a luz que ilumina nossos caminhos, ela é a luz no meio dessa escuridão que é essa terra onde nós estamos até o momento. Ela é o nosso guia e principalmente ela é quem nos traz a esperança, porque ela vai falar sobre a vinda do Filho do Homem e a nossa esperança é a vinda desse Filho do Homem. Como nós sabemos dessa promessa? Através de quê? Através da palavra de Deus. Ela vai contar as histórias de grandes heróis da fé, ela vai contar a história de grandes personagens bíblicos, ela vai contar a história principalmente do nosso querido Jesus, que veio, morreu no nosso lugar para nos proporcionar a salvação através da sua maravilhosa graça. E nós hoje estamos aguardando a sua vinda para buscar a sua noiva e morarmos no céu com ele. E tudo isso nós sabemos através de quê? Da palavra de Deus. Como eu disse lá no comecinho da aula de hoje, a Bíblia, ela é a carta de amor de Deus para nós, Igreja do Senhor. Que Deus abençoe vocês.
Deus abençoe o seu domingo, que seja uma aula abençoada e que as crianças entendam que a palavra de Deus, ela é atual, ela se renova a cada manhã e que ela é o nosso guia para esse mundo caótico em que vivemos. Que Deus abençoe você, querido professor, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor esse fim de semana para as suas crianças. E que Deus abençoe. Amém.